Uau. Porque está A ao quadrado. Porque a fatoração de A2 é o quadrado da fatoração de A. Mesmo se tiver fatores ímpares. Aqui, ó, 24. O 2 é fator uma quantidade ímpar de vezes. Olha aqui, ó. O 2 é fator, mostra para cá. Tem que segurar, não vai... Obrigado. O 2 é fator uma quantidade ímpar de vezes, 3 vezes. Quando eu elevo ao quadrado, ele é 6 vezes fator. Então, volte para cá. Então, aqui, ó, não tem jeito, eles são distintos. Porque nesse aqui, o 2 aparece como fator uma quantidade par de vezes. Aqui aparece uma quantidade ímpar de vezes. Ou seja, o A2 sobre B2 é diferente de quem? De 2. Isto é, logo, o A sobre B ao quadrado é diferente de 2. Então, o que foi que eu mostrei daqui? Eu mostrei que qualquer número racional ao quadrado é diferente de 2. Porque todo número racional, ele é da forma A sobre B, onde A é inteiro e o B é inteiro não nulo. Se o A for zero, isso aqui dá zero, não é 2. E se o A for diferente de zero, isso aqui é diferente de 2. Ou seja, o que está mostrado aqui, está mostrado, se eu não escrevi nenhuma besteira, eu acho que não, está mostrado, se tiver, me corrija agora. Está mostrado que aqui, que qualquer número racional ao quadrado é diferente de 2. Aí isto diz o quê? Isto diz que a equação, isto diz que a equação x ao quadrado igual a 2 não tem, ou não possui, o quê? Solução em quê? E agora, qual é o procedimento? É construir um conjunto aonde essa equação possua solução. Conjunto de números. Aí surge o número quê? Surge os números irracionais, surge os números reais. Tá? Então, gravem. Essa equação não tem solução em quê? Diga. Essa demonstração pode servir para qualquer raiz que não dê inteira? 3, 7... Muito boa pergunta, porque esse raciocínio, ele se aplica o seguinte, ó. Seja, vou colocar algo mais aqui em cima, seja P, ó, seja P pertencente aos naturais, P'. Pega o número primo. E eu vou pegar a equação x2 igual a P. O raciocínio é o mesmo. Por quê? Olha aqui se o raciocínio é o mesmo. Ó. Se A é inteiro não nulo e B é inteiro não nulo, então P não é fator de A2, ou P é fator de A2 uma quantidade par de vezes. Além disso, P é fator de quê? De PB2, uma quantidade ímpar de vezes. Logo, A2 tem que ser diferente de PB2, porque ele tem fatorações distintas. Ou seja, isso aqui é diferente de P. Isto é, isso aqui é diferente de P. Isso diz que a equação x2 igual a P não tem solução em Q. Ou seja, isso que eu demonstrei por 2 vale para qualquer primo. A maneira que eu demonstro nas notas por 2 só vale por 2. Agora, quando eu uso o teorema fundamental da aritmética, eu demonstro isso para qualquer primo. Mais do que isso, eu demonstro o seguinte, ó, nas notas, vocês podem ver nas notas, não farei aqui para não ficar enfadonho, tá? Se você pega K inteiro, e olha para a equação x2 igual a K, se essa equação não possui solução em Z, ela não possui solução em Q. Tá certo? Mais que isso, você pega A
inteiro não nulo. Pega B, inteiro não nulo. Na realidade, pega assim. Desculpe. K natural, né? Porque x2 igual a K com K inteiro, se o K for negativo, não tem solução. Pega K natural. x2 igual a K. Se essa equação não tem solução inteira, ela não tem solução racional. Tá certo? Aí pegue K inteiro e N. Vou pegar assim, pegar A inteiro, A natural, não nulo, e B também natural, não nulo. Aí olha para essa equação, x2 igual a A, e olha para essa equação, x2 igual a B. Se uma dessas equações não possuir solução no conjunto dos números inteiros, essa equação aqui não possui solução no conjunto dos números racionais. Está feito lá nas notas, tá? Não vou fazer aqui porque isso aí me basta porque eu quero construir aqui, tá certo? Mas o fato é, você pega essa equação e essa, onde A e B são naturais não nulos. Se uma dessas equações, basta que uma, se uma dessas não tem solução no conjunto dos números inteiros, essa daqui não tem solução no conjunto dos números racionais, tá certo? Tá bom? E essa daqui, se essa não tem solução nos inteiros, essa não tem solução nos racionais. Tá? Bem, mas antes de construir o conjunto, dar uma construção geométrica do conjunto dos números racionais usando o teorema de Pitágoras, né? Isso eu vou deixar para a próxima aula. O que eu farei aqui agora é dar uma breve introdução à teoria dos conjuntos. Tá? Mas guarda esse resultado. Essa equação aqui com P', ela não possui solução no conjunto dos números racionais. E é óbvio, se ela não tem nos racionais, ela não tem nos inteiros. Entendido? Tá? O conceito de conjunto é um conceito, podemos dizer assim, primitivo. Você não consegue definir, assim, em essência, o que é o conjunto. Definir. É uma coisa que você assume. Conjunto é uma coleção de objetos. Tá? E esses objetos são chamados de elementos de conjunto. Então, se você está trabalhando com conjuntos, você tem objetos que têm a natureza de elementos e você tem objetos que têm a natureza de conjuntos. Eu consigo dar uma precisão a isso com o que eu chamo, introduzindo o conceito de conjunto universo. Por exemplo, não há como eu conceber um conjunto total, um conjunto que contém tudo que pode ser considerado elemento. Porque isso me leva a uns paradoxos, tá? E eu vou explicar como é que se resolve isso. Então vamos com calma. Explicar não, vou dizer, mais ou menos, não vou demonstrar, porque isso aqui não é um curso de teoria dos conjuntos, é um curso de cálculo, mas eu preciso alguns elementos básicos da teoria dos conjuntos para você entender o que eu farei ao longo do curso. Então, conjunto é uma coleção de objetos, isso pressupõe elemento e conjunto. Então, se X denota algo que tem natureza de elemento, que é o que está dentro do conjunto, e A tem a natureza de um conjunto, há duas possibilidades envolvendo X e A, que é uma relação de pertinência. Ou o X pertence a A, ou o quê? Ou o X não pertence a A. Tá certo? Isso aqui lê-se como? Como é que eu leio isso aqui? Como é? X pertence ao conjunto A, ou simplesmente X pertence a A. Ou é aceitável também dizer A contém
X, também é aceitável na literatura, tá? O conceito de pertinência não é diferente do de continência. De quê? O pertinência não é diferente de continência. Mas eu posso usar. Eu não posso usar, X está contido em A. Mas eu posso usar, me expressar dessa maneira. A contém X. Isso aqui lê-se como? Lê-se X não pertence a A. Ou A não contém X. Inclusive, eu posso escrever assim. Posso escrever tanto assim como assim. Ó. X pertence a A, ou A contém X. Aqui. A não contém X, ou X não pertence a A. Voltando, tá certo? Posso escrever dessa maneira. Continuando. Há duas formas de você descrever um conjunto. Listando seus elementos, listando explicitamente, tá? Colocando todos os elementos desse conjunto. Isso é um problema quando o conjunto é infinito, porque se o conjunto é infinito, eu não consigo colocar todos os elementos. Mesmo assim, ainda dá para fazer uma gambiarra. Por exemplo, eu posso chegar aqui e dizer A é, por definição, esse conjunto. 0, 1, tá? 2, 3, 4, 6. Está aqui o A. Conjunto finito, conjunto formado por 6 elementos, tá? Eu estou listando os elementos. Ou então, eu ainda posso chegar assim. Geralmente se usa as letras gregas do alfabeto, do nosso alfabeto, ou do alfabeto grego, tá? Mas as maiúsculas, para denotar, representar não, denotar conjunto. Eu posso chegar aqui e dizer, esse aqui é o conjunto 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. E aqui duas coisas. Esse conjunto é infinito. Eu posso representar um conjunto infinito na sua forma tabular, desde que fique implícito como esses elementos são gerados. Aqui está implícito, né? A reticências aqui é para dizer que é infinito. E quem vem depois do 12? Olhando pela formação aqui, 14, tá? Então, desde que fique implícito como os elementos são gerados, você pode representar na forma tabular conjuntos infinitos, usando a reticência e estando implícito a formação. Essa é a chamada forma tabular. A outra forma é a forma por construção. Mas a forma por construção pressupõe a existência de um conjunto previamente constituído. Se faz nessas condições aqui, ó. Eu vou colocar em preto. Sejam um conjunto e para cada X em U uma afirmação. Uma afirmação que eu vou dizer peixe. Uma afirmação. E uma afirmação que faz sentido, é uma afirmação que ou é verdadeira ou é falsa, não havendo uma segunda possibilidade e tendo de ser uma coisa ou outra, tá certo? Não podendo ser as duas coisas ao mesmo tempo. Uma afirmação P de X, onde ou P de X é verdadeira, onde essa afirmação P de X é verdadeira, ou P índice X, que está atrelado a X, ou P índice X é o quê? É falso. Então, nessas condições, quando eu tenho isso, um conjunto U previamente constituído, e para cada elemento de U, e é importante que U tenha elementos, U não pode ser vazio, tá?
Então, quando eu tenho um conjunto U previamente constituído e para cada elemento de U uma afirmação atrelada a esse elemento, não necessariamente uma afirmação sobre esse elemento. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Você tem um conjunto. Daí, tens o conjunto. Esse conjunto denotado assim, o conjunto A é o conjunto formado por cada x de U, tá o quê? P de x. Que fica implícito que para um elemento de U estar nesse conjunto, é necessário e suficiente que a afirmação P de x seja verdadeira. Se P de x é falsa, x está em A. Se P de x é verdadeira, x está em B. Tá certo? Então, quando eu escrevo isso aqui, x está em A. Se P de x é verdadeira, x está em A. Se P de x é falsa, x não está em A. Tá certo? Mas ele precisa ser um U já, né? Já está em U. Eu preciso ter o U. O A é o que nós dizemos, todo elemento de A automaticamente é elemento de U. Pela própria definição. É subconjunto, tá? Então eu posso chegar e escrever assim, ó. Eu posso chegar conjunto B, ó. Porque aqui diz, ó, conjunto B. B é o conjunto formado por cada x inteiro, tal que x é múltiplo de 3. Ao fazer isso, quem é o U? O U é esse conjunto. Esse é o U. Isso é o U. O U é o Z. É o conjunto previamente constituído. E quem é para cada x a afirmação P de x? É isso aqui. A afirmação x é múltiplo de 3, ela ou é verdadeira ou ela é falsa. Tá? Vamos lá. O 0 pertence a B? Pertence. 0 é múltiplo de 3. O 2 pertence a B? Não pertence. O 9 pertence a B? Pertence. Assim como o menos 9. O 21 pertence a B. Tá? 21 pertence a B. Tá bom? Tá certo? Hã? Tá certo? Entendido? 2 elevado, não vou pegar o seguinte, vou pegar 23 elevado a 4.328.962.104, ele pertence a B? Eu não sei. Mas ou pertence ou não pertence. Porque esse número é múltiplo de 3, ou é falso ou é verdadeiro. Então, isso é uma afirmação. Veja bem, ó. O fato de você não saber o valor de uma afirmação, se ela é falsa ou verdadeira, não descaracteriza como afirmação. Não deixa de ser afirmação. Hã? Mas essa é conhecida. Se a afirmação é falsa ou verdadeira. É verdadeira? Soma com 1. É porque eu esqueci de somar com 1. Tem que sempre somar com 1 aqui. Claro, eu tinha esquecido de somar com 1. Do jeito que estava, claro que ela é falsa. Mas se eu somar com 1, é importante dizer, né? Porque 3 não é fator de 23, então não é fator desse número aqui. Porque isso aqui é múltiplo de 23, tá? 23, como chama? A fatoração de 23 é primo, tá certo? O fator desse número seria esse. Então, o 3 não divide 23, o 3 não vai dividir essa potência. Mas isso aqui não é primo não, tá? Isso aqui não é primo não, porque é 23 elevado a isso aqui, é divisir por 23. É quando eu somo 1, faltou 1, eu me empolguei e esqueci de somar 1. Aí quando eu somo 1, aí isso aqui fica muito difícil.
de eu dizer. Mas eu sei que é verdadeiro ou falso. Mas eu não sei responder para vocês. Tá certo? Mas ou pertence ou não pertence. Porque